Perfeito, meus queridos, vamos de Indepac, né? Essa banca aqui tem características muito peculiares, específicas, vamos ver como ela se diferencia, como ela se aproxima das bancas que a gente mais conhece. Sempre que a Indepac, eu disse para vocês, muito forte em outros estados, e agora tem aparecido com alguma frequência no estado de São Paulo, né? Então, vamos conhecer essa banca, que foi pedida por vocês, inclusive. A Indepac curte legislação, né? Mas, em específico, ela não se centra nela, mas traz bastante legislação e traz ECA. A ECA tem voltado com bastante força, né, gente? A gente vive períodos de oscilação desses conteúdos, mas o ECA tem voltado com alguma frequência e incidência, certo? Ótimo. E aí, a gente vai tratar disso em específico. 9. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale as proposições abaixo. Primeiro, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente educação infantil obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Amada, aqui eu volto a um clássico de uma piada minha ruim, como todas, né? De que, primeiro, a educação infantil é toda obrigatória. Primeiro equívoco. Não, a educação infantil não é toda obrigatória, ela é parcialmente obrigatória. Creche é opcional, então eu não vou garantir educação obrigatória para toda a educação infantil. Inclusive, os que não tiveram acesso à idade própria EJA, que é o clássico, Dona Margarida, 78 anos, indo de lancheira para pré-escola. Brincar de sapo, não lava o pé. Não é coincidente, é absurda, tá? Os que não tiveram. E aí, exato, o equívoco se teria aqui por vários motivos, não é? Deixa eu só pegar aqui. Do ponto de vista de que construção aqui a gente se equivoca, não os elementos que têm dissonantes, de que a educação infantil seja obrigatória e de que a ela, né, a gente vai falar de educação obrigatória e gratuita, né, a todos, a obrigatória e gratuita, e não é a educação infantil que é necessariamente obrigatória e gratuita, é a educação básica, obrigatória e gratuita. Inclusive, que não tiver acesso na idade própria, no que concerne ao ensino fundamental e ao médio, não é isso? Tudo bem? Então, A1 não pode ter. Com a construção negativa de 1, gente, olha como a gente caminhava aqui, ó. Não pode ter 1, certo? Se não pode ter 1, não é A. Se não pode ter 1, não é D. E aí a gente ficaria com as opções entre só B e C. Dizer que a gente trai entre B e C, ele já te deu uma resposta interessante, que é o seguinte, olha o examinador. Se você olhar para as próprias alternativas que te restam, ele já está dizendo que a quarta é verdadeira. Não é isso? Vamos ver se ele é mesmo, para ver se confirma a nossa ideia. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. E aí, qual é o equívoco que estaria aqui? Que vocês podem dizer, Luciana, mas a 4 falou que é assegurar à criança a obrigatoriedade do ensino médio. No ensino médio, ele é adolescente. Aqui foi um problema de construção do examinador. Por que é um problema de construção do examinador? Que ele pegou o caput de artigo, garantir a criança e o adolescente. E aí, lá tá, progressiva extensão da obrigatoriedade. E aí, nesse caso, se aplica ao adolescente, não à criança. Nesse caso, a criança ou ao adolescente, não é? E aí, se aplicaria ao adolescente. Ele está num caput de artigo, foi um descuido do examinador. Ele está num caput de um artigo. E aí, sim, gente, a Indepac tem construções preocupantes. É uma banca de construção que o examinador copia sem ter atenção. Né? Então, aqui, vejam, ele vai trazer a ideia dessa construção, né? Da criança, a criança e o adolescente, da progressiva extensão, do ensino médio. Você vai dizer, o ensino médio é só para adolescente, mas é que está num caput de artigo onde se diz criança e adolescente, certo? E depois, é assegurado, vamos voltar, então a 4 tem que estar certo, o examinador já te disse isso, aí você encontra o equívocozinho, mas é um equívoco de construção. Caberia recurso? Evidente que caberia, tá? Por conta da forma como o examinador construiu. Mas, nesse caso, mesmo que caiba recurso no contexto de prova, vocês precisam responder da melhor forma possível. E se a banca não aceitar o recurso, ela vai dar como alternativa correta ela vai admitir essa como correta. E aí, evidente, aqueles que se sentirem lesados podem recursar. Mas você se antecipe ao erro do examinador e já tente lidar com ele. Entende que aqui foi um equívoco de construção e não um equívoco proposital. 2. É assegurada à criança e adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento de ensino aos irmãos que frequentarem a mesma etapa ou ciclo de educação básica. Eu sempre bato com vocês nessa novidade do ECA. Lembra? Ela que, inclusive, alterou o LDB.
Então, sim, a 2 é um clássico. E aí, gente, se quiser construir por ela, melhor ainda, constrói por 2, tem que ter 2. Se você quiser construir por tem que ter 2, você, de fato, manteria eliminado. Ó, Luciana, a 2 a gente identificou tão claro que a gente quer construir por ela, sem problema. Não pode ser A porque não tem 2. Não pode ser C porque não tem 2. E aí você liberaria, né? Todas estão corretas ou não, mas você já tinha achado o erro na 1. Então, Luciana, costumo fazer assim. Quando a questão está mal construída pelo examinador, eu troco a alternativa sobre a qual eu construí. A gente não tinha construído sobre a 1 ser falsa? Aí, quando você constrói sobre a 2 ser verdadeira, de novo, você cai na B, como correta, entenderam? Troca a lógica da construção, você vai chegar na mesma. Aí você percebe que ele se equivocou na 4, mas ela está certa. Olha a terceira. É direito do pai aos responsáveis ter ciência do processo pedagógico, exceto participar da definição das propostas educacionais. É verdade, amada? E aí? E a 3? Inclusive participar, não é? Quais são os elementos legais? Inclusive, nas reuniões de pais, ele tem o direito de participar das propostas pedagógicas, conhecer e participar delas. Não é isso? Então, é direito dos pais ter ciência desse processo pedagógico, exceto participar, não há necessariamente esse caráter de exceto em 3, né? Motivo pelo qual a banca sinalizou como alternativa correta de construção discutível é bem verdade, com alguns equívocos conceituais, mas que eu digo para vocês, quando vocês estão bem elaborados, vocês conseguem lidar com o limite da própria banca. A alternativa correta era a alternativa de letra B, né? Que dizia 1 e 4 apenas. Tudo bem? A 10ª, então, dizia assim, em conformidade com o exposto nas diretrizes curriculares gerais para a educação básica, Luciana, essas diretrizes estão onde? Afixadas na LDB, e depois elas são detalhadas, tudo bem? Toda política curricular, todo currículo é uma política X, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de algo. Clássico, questão lacunada. O que é questão lacunada? A gente questão com espaço. A Vanessa até faz algumas, né? Isso aqui eu tô falando de formato de questão. O que é questão lacunada? O diacho do examinador copia um trecho, some com 2 palavras ou 2 expressões e diz para você que lute, né? Para saber o que eu desapareci. Tudo bem? Melhor conjectura. Sempre. Querida, currículo. Currículo é neutro. Currículo é neutro. A gente sempre que escolhe o que ensinar, a gente escolhe do alto de algumas concepções. Né? Aí eu sou neutra, só que você não lê, escrever, calcular isso, amada, pensar, você não ensina, você não é neutra coisa nenhuma, você tem uma concepção, né, de suposta neutralidade. Então, o currículo não é neutro, o currículo é sempre uma política intencional. Quando a gente decide ensinar isso, e não ensinar aquilo, a gente está fazendo uma opção, não é? Então, não é neutralidade, toda escolha é um posicionamento. Quando eu escolho o sapato amarelo, eu me posicionei contra o vermelho, né? Ou o contrário. Então, nesse caso, não há neutralidade no currículo. Currículo é uma decisão só econômica? Ou o currículo envolve o que ensinar e o que aprender? O currículo envolve uma opção dos elementos da cultura. O que a gente ensina? A gente ensina aquilo que a gente desenvolveu como conhecimento. Conhecimento é cultura. Tudo bem? Então, aí você vai lidando com essas opções. Qual a estratégia para a questão lacunada? Tenta caber. Currículo não é neutro. Tenta fazer caber aqui as lacunas, né? Currículo não é uma política só econômica. Ele tem influências de uma economia, mas ele não é uma escolha econômica. Currículo é uma escolha de conhecimento, portanto, de cultura, de saber, né? Não é neutro. Toda escolha que a gente faz do que ensinar, a gente escolhe a partir das nossas concepções. Dá um exemplo para vocês. Alguém diz assim lá, por que vocês não ensinam empreendedorismo? Eu disse, não, porque na nossa concepção isso não é relevante. Quem escolhe ensinar isso tem uma concepção, né? Então ninguém é neutro. Cultural ou disfarçada? Isso. Pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes ou da ideologia? E aí você vê que aqui a gente tem uma definição, né, mais crítica, em D, e exatamente, vocês tinham que ficar em... Gente, alguns autores vão criticar o currículo, porque do currículo oculto, do que a gente ensina sem pensar, das ideologias que a gente transmite, mas aqui é um documento curricular. Então, ele está dizendo do que o currículo é de fato. O currículo é uma escolha, é uma política cultural. Por que é uma política cultural? Porque a gente escolhe aquilo que a gente vai ensinar do ponto de vista da produção da cultura. Quando a gente diz, nós vamos ensinar samba na escola, nós vamos ensinar língua estrangeira, a gente está escolhendo os elementos da cultura de relevância. A gente está discutindo aquilo que deve ser transmitido, aquilo que deve ser socializado por meio da escola. Então, uma escolha dos elementos da cultura.
Pois currículo é fruto de uma seleção e produção de conhecimentos, de saberes. Faz sentido ou não? Tudo bem? Vocês ficariam entre C e D? Pode ser, né? Aí na D, porque as duas procedem. Se a gente for fazer uma crítica ao currículo, né? Ele pode ser um elemento disfarçado, a gente ensina no currículo oculto, mas aqui estava falando de maneira geral. As diretrizes apontam que toda política curricular é uma política cultural e que envolve saberes, seleção daquilo que o conhecimento que a gente quer, pretende, deseja transmitir. Logo, a alternativa correta, gente, indubitavelmente vai gastar, hein? É a alternativa de letra C. Tudo bem ou não? Ótimo. Mas não só, porque não acabou. A 11 também desta banca em DEPAC, né? Que diz assim, sobre o ensinar, abordado por Paulo Freire, assinale a alternativa correta. E aí, o que a gente tem aqui, gente? Vejam só, várias construções que todas se afastam do Paulo Freire, exceto uma. Vocês tinham que identificar qual é aquela que coincide com as ideias de Freire. Só que com uma construção um pouquinho mais elaborada. Vamos tentar reconhecer o Paulo Freire? Lembra, sempre que eu falo de Paulo Freire, eu falo para vocês, essa aqui grita Freire, não é? Essa aqui excede Paulo Freire. Vocês têm que ver onde está Paulo Freire. Toda formação docente verdadeira pode ser aliada, né? Que está alheia. De um lado, do exercício da criticidade, que implica a promoção da curiosidade ingênua, a curiosidade epistemológica. E do outro lado, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou da adivinhação. Seria sem? Ou Paulo Freire vai preconizar o valor das emoções, a sensibilidade e a afetividade? B. O importante, não resta dúvida, é pararmos satisfeitos ao nível das instituições. Tá ótimo ali, que gostoso. Sem submetê-las à análise metódica e rigorosa. Tá ótimo, tá tudo perfeito, a sociedade é uma gracinha, a escola é ótima. Paulo Freire diz isso, amada? Ou ele vai falar do olhar crítico? Da criticidade rigorosa. C. O clima do pensar certo tem a ver com das fórmulas pré-estabelecidas. O que é o pensar certo? É respostas prontas tradicionais. No entanto, em algumas situações é sem a rigorosidade metódica que surge o pensar certo. E aí? E D. O que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo, que ao ser educado, vai virando coragem. E aí, queridos, numa grita Freire. Uma, inclusive, é exatamente oposta àquela que a gente tinha dito estar errada. Fica claro por oposição. Qual vocês escolheriam? Salvo maior engano, eu não dei nenhum gabarito dessa. E aí? Qual vocês escolheriam nessa? Contem-me tudo, não escondam-me nada. Uma grita Freire, elimina. Vamos fazer o trabalho de lapidar, né? Vamos fazer todo o percurso de lapidação. Vamos lá. Ó. Então, aqui, né, a gente tem a ideia de que o Paulo Freire prescindiria, né, do reconhecimento do valor das emoções, não é A. O importante é que a gente possa estar satisfeito com as instituições, né, sem fazer uma análise curiosa, epistemológica, investigativa. Paulo Freire vai dizer que é o contrário, nós vamos ser rigorosos em questionar a fundo as lógicas vigentes, né? E aí, dizem ser, o clima do pensar certo tem a ver com as formas pré-estabelecidas, em algumas situações é a rigorosidade metódica que surge o pensar certo, ou o D. O que importa, entre duas, ficamos um clássico, tá? O que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos. Então, na formação do professor, não é necessariamente um ato mecânico, né? Mas a sensibilidade, todos os elementos aqui do ensinar exige na concepção do Paulo Freire, a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança, que, ao ser superada pela segurança, do medo, né, que vai sendo educado e vai gerando coragem, ou seja, um encorajamento. Gente, Paulo Freire, que vai defender absolutamente essa educação humanizada, né, então na D se tinha correta a alternativa dessa questão de número 11, sem dúvida nenhuma, tudo bem? E aí nós chegamos em Vygotsky. Sobre Vygotsky, é correto afirmar também na EDPAC, tudo bem? Então, trazendo
alguém estudado por nós, vamos ver como que a banca aborda esse teórico que para a gente se tem interessante, tá? Sim, é D, queridos. Vamos lá, Vygotsky. A cultura. De acordo com ele, a gente pode afirmar que a cultura como parte integrante da natureza humana, na medida em que só pode emergir como manifestação da conduta quando for aprendida e internalizada ao longo da sociogênese. Sociogênese é o conceito de Vygotsky do conhecimento do nosso plano de formação cultural. Pode ser a 12? Pode, Luciana. A gente não encontrou grandes defeitos, né? Então, segue. Vamos tentar encontrar incorreção no pensamento de Vygotsky nas que seguem. B. Irrelevante a mediatização do outro. A gente não precisa de mediação do outro, né? Tanto faz. A gente se desenvolve independente da mediação. Para o Vygotsky, não, amados. Para o Vygotsky, a gente se desenvolve na mediatização. Sem mediação não há desenvolvimento humano. Então, não é B. C. A existência de 2 níveis de desenvolvimento. O nível de desenvolvimento sensório-motor e o nível de desenvolvimento operatório concreto. Amada, não, né? Aí, para o Vygotsky, há 2 níveis, né? O nível de desenvolvimento real e potencial, e o caminho entre eles, que é o mais importante, que é a zona do desenvolvimento proximal, que seria, então, o espaço das mediações. Os conceitos de desenvolvimento sensório-motor e operatório concreto são estágios do desenvolvimento cognitivo para o Piaget. O examinador te perguntou a Vygotsky, não é isso? Então, não é C. E D. O desenvolvimento psicomotor como algo adquirido espontaneamente de forma biológica. Para o Vygotsky, amados. Para o Vygotsky, seria possível pensar num desenvolvimento espontaneísta de determinantes biológicos? Ao contrário, para o Vygotsky, o desenvolvimento se dá, sobretudo, em razão da cultura, né? Num processo de internalização, ou seja, de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, com tranquilidade, a gente elimina os escritos de B, C e D, reafirmando a concepção que, de fato, não havia incorreção na alternativa de letra A. Exatamente a alternativa que a banca de vocês julgou correta, certo? Apresentou como correta, né? Então, a correta aqui, nessa questão de número 12, né? Nesse bloco de resolução de questões, como estamos por FGV, depois passamos por IBANG, agora em DEPAC, né? É a questão de número 12, tudo bem? Alternativa A, certo? E com isso a gente, e aqui na 11 ficou faltando, né? Era D a correta. E aí a gente consegue terminar, então, essa questão, essa maratona, né? Maratoninha curtinha, né? Então, na verdade, é uma corrida de 100 metros, né? De 4 questões da INDEPAC, tentando lembrar um pouquinho as características da banca. Percebam que nós estamos diante de uma banca que comete alguns equívocos de construção, por isso você precisa estar um passo diante do examinador, tentando fazer todas as estratégias, escolhendo a melhor alternativa. Não são enunciados muito longos e não são conteúdos extremamente densos e complexos. Ela chega a perguntar construções bastante claras. Por vezes, a INDEPAC vai te deixar entre 2 questões, entre 2 alternativas, melhor dizendo, e aí você consegue, por eliminação e proximidade, escolher a alternativa que melhor responde, tá bom? Espero que você tenha conseguido. E é isso. Beijão, até a próxima.